para a questão de número 1, meus queridos. No trecho, apesar do sensacionalismo em torno desse tema, o estudo do lixo marinho tem bases científicas. A expressão destacada veicula a relação de, gente. Então, aqui nós temos uma estrutura de locução conjuntiva, que é o apesar de, que está destacado. E eles perguntam qual é a relação. Aqui nós estamos falando em relação de sentido, valor, significado, semântica da expressão apesar de. E aí, apesar de expressa valor de causa, expressa valor de concessão, de conclusão, de condição ou de consequência, meus queridos. E aí? Apesar de, meus queridos, é equivalente a, vamos até deixar aqui listado. Isso aqui é clássico da Cesgran-Hill, tá? Questão de conectores, significação dos conectores. Ela tem questão de valor do conector dentro das provas, dela afirmar aqui se é causa, se é finalidade, se é marcação temporal, se é explicação, se é um valor de consequência. Ela também tem, na parte dos conectores, questão de substituição do conector. Então, destaca o conector e pergunta em qual alternativa nós temos um conector que mantém o mesmo sentido. E ela também tem questão de união de períodos diferentes sem... que na origem, no original, não tem um conector, ela pede para você inserir um conector que mantenha o sentido que aquela estrutura, que as duas estruturas têm, sem a presença de um elemento para amarrar, né? Então, você vai inserir a conjunção, inserir a locução conjuntiva. Precisa analisar o sentido e escolher um dos conectores que mantém essa mesma ideia. Então, são essas as formas dela cobrar conjunções. Nessa prova que eu selecionei aqui, ela cobrou dessa forma de valor do conector destacado e também de união de períodos que não tinham, né, na sua origem o conector. Vamos lá então. Apesar de, meus queridos, é equivalente a ainda que, é equivalente a embora, é equivalente a mesmo que, a por mais que, a apesar de que. Aqui nós temos apesar de. Essa estrutura, meus queridos, marca o valor de concessão. Gabarito da nossa primeira questão é a letra B. Então, apesar do sensacionalismo em torno desse tema, o estudo do lixo marinho tem bases científicas. Ter um valor de concessão é quando traz algo que contraria, mas que não é o mais evidente, não é o que prevalece. Então, lembra aquele meu exemplo clássico para vocês. Apesar de estar chovendo, nós vamos ao parque. Nós vamos realizar uma atividade ao ar livre, mesmo que tenhamos algo em contra. Porque se está chovendo, não está propício para a realização de atividades ao ar livre. Então, apesar de estar chovendo, nós vamos, acontecerá a ação de ir. Ou seja, é algo que poderia impedir, mas não impede. O argumento mais forte é aquele que não está junto do conector de valor concessivo. No caso aqui, o que nós temos é o seguinte, ó. Apesar do sensacionalismo. O que é sensacionalismo, gente, em torno do tema? Sensacionalismo é o uso, né, efeito de assuntos que são capazes de causar impacto, de chocar a opinião pública e não há nenhuma preocupação com a veracidade daquelas informações que são passadas, repassadas, reproduzidas sobre determinado assunto. Então, vem assim, ó, apesar do sensacionalismo em torno do tema, o estudo do lixo marinho tem bases científicas. Então, por mais que tenha algumas informações que não têm veracidade, tem base científica, ou seja, que tem comprovação, que tem estudo que foi realizado. Por isso que o valor aqui é concessivo, equivalendo, né, a embora, mesmo que, né, exista o sensacionalismo em torno do tema, o estudo do lixo tem bases científicas. Fechou? Muito bem. Questão de número 2 agora, meus queridos. Considere os dois períodos do seguinte trecho do parágrafo 1. Diz assim, ó. Os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas há milênios. Os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas há milênios. Daí fechou o primeiro período. Lembrando o que é período, gente? Da letra maiúscula, a pausa longa sinalizada por ponto final, exclamação, interrogação ou reticências. E para ser concretizada ainda como um período, nós precisamos de oração, de verbo. Então, os oceanos sofrem. O fato é, os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas há milênios. Ponto. Novo período. Dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar por ventos, chuvas e rios, ou despejados diretamente ali.
Fechou o segundo período. Daí, olha a estrutura de enunciado. Para transformá-los em um só período, ou seja, nós vamos retirar essa pontuação aqui e vamos inserir uma conjunção. Mantendo-se o sentido do trecho original, deve-se empregar qual palavra? Observe que as palavras são conectores, ó. Mas, que é uma conjunção o quê? Adversativa. Porque, valor explicativo ou causal. Quando, valor temporal. O embora, nós acabamos de trabalhar na questão anterior, é o valor concessivo. E o portanto é valor conclusivo, da ideia de conclusão. E aí, o primeiro fato tem que relação de sentido com o segundo, gente? Qual a relação de sentido do segundo fato aqui para o primeiro? Observe, os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas há milênio. Esse aqui é o nosso fato. Eles sofrem os efeitos das atividades humanas. Por que motivo? Por que razão? Porque dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar por ventos, chuvas e rios. Então, por causa do motivo de que dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos são gerados por essas atividades que são mencionadas ali no fato, na primeira parte, é que os oceanos sofrem com os efeitos, porque essas atividades geram esses dejetos. Então, agora, quem é o nosso gabarito? É a estrutura lá, letra B, para manter essa relação de causa, de explicação, de motivo do porquê que os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas há milênio. Então, precisa aprender a analisar a relação dos dois elementos aí, meus queridos. As demais não são válidas porque mas é a ideia de contrariedade, adversidade, né? O quando ali é a marcação temporal, então se marcaria o momento em que sofreria, não é o caso, porque nós temos a causa, a razão, a explicação. O embora é o concessivo que a prof acabou de explicar e o portanto seria a conclusão. Estudou, né, logo passou. Estudou, portanto passou, mas nós não temos uma conclusão de um para o outro aqui. O que nós temos é a explicação do porquê que sofrem os efeitos das atividades humanas. Fechou. Agora a questão de número 3, meus queridos. Crase foi o que a Sesgran Hill cobrou nessa questão, ó. Vou ler todas as alternativas e quero vocês participando. O sinal grave indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa EI. Então, eles querem a correta. Crase, a alternativa correta. A. As atitudes dos defensores do meio ambiente revelam que eles são favoráveis a projetos que assegurem a defesa de maior qualidade de vida para todos. A crase está aqui, ó. Deixa eu até passar a marca-texto aqui, gente. Letra B. As pesquisas relativas ao lixo marinho têm sido incentivadas por meio da realização de estudos destinados a preservar os oceanos. A frase está aqui. C. Os detritos que resistem por maior período de tempo à decomposição nas águas dos oceanos são o petróleo e os plásticos. D. Os especialistas estão dedicados a realizar pesquisas para elaborar um tipo de plástico que se dissolva ao entrar em contato com a água salgada dos oceanos. E. Os maiores obstáculos a serem superados para evitar que o lixo contamine as águas do mar são os detritos terrestres carregados pelos rios e pelas chuvas. E aí, meu povo? Qual é a única alternativa em que a crase foi aplicada corretamente? Número 3, meus queridos. A, B, C, D ou E? E olha lá, a Mila já mandou. Resposta correta, meus queridos, é a letra C. Isso aí, ó. Por que é a letra C, professora? Os detritos que resistem por maior período de tempo à decomposição nas águas, gente. O que nós temos aqui é uma estrutura intercalada por maior período de tempo, né, que dá a ideia de valor temporal. O que você precisa prestar atenção é a relação de regência que está presente aqui, ó, entre resistem e a decomposição, que é o complemento, ó. Quem é que resistem à decomposição nas águas? Os detritos. O verbo aqui é resistir, gente. Se resiste na ideia de defender-se ou por força a outra coisa, né? Resiste a algo, a alguma coisa. Então, essa estrutura tem transitividade indireta. Lembrando, a crase acontece justamente por isso. Eu tenho um termo anterior que pede um complemento com preposição a, ou seja, tem
necessidade de preposição, obrigatoriedade da preposição. Se resiste, resiste a algo, a alguma coisa. Então, aqui já marcou a presença da preposição a na parte da regência verbal. E resiste a quê? Os detritos que resistem à decomposição nas águas dos oceanos são o petróleo e os plásticos. Resiste a isso, a decomposição. A decomposição, substantivo feminino. Então, quem é que está aqui dentro? O artigo a. Juntou aqui, contraiu a preposição a de resiste a que com o artigo de a decomposição, que é o substantivo. Por isso, ocorrência do fenômeno da crase aqui na letra C e uma ocorrência obrigatória, correta e obrigatória. Agora, nas demais, olha que fácil, gente, porque ela cobrou basicamente a mesma regra de proibição em todas as alternativas que você deve desconsiderar. Como assim, prof? Ó, os maiores obstáculos a serem superados. Gente, se é, né, a ser superado, o obstáculo, aqui diz que é o obstáculo a serem superados. Serem superados, meus queridos, é uma estrutura de verbo. Ocorre fenômeno da crase antes de verbo? Não ocorre fenômeno da crase antes de verbo. Olha a mesma coisa na letra D. Os especialistas estão dedicados a realizar pesquisas. Se está dedicado a algo, a alguma coisa. A que? Realizar pesquisas. Estrutura de verbo, fenômeno da crase proibido. Não ocorre fenômeno da crase antes de verbo. Por quê? Porque verbo não varia em gênero. O verbo está aqui ó, no infinitivo. Não tem marcação de gênero para contrair o a preposição com o artigo feminino. O a que está aqui nas duas estruturas é só preposição. Depois, olhem lá na letra B. Destinados a preservar os oceanos. Se é destinado a algo, alguma coisa. A que preservar o oceano, gente? Preservar é o que? É verbo. O fenômeno da crase proibido aqui. E na letra A, o que nós temos é fenômeno da crase antes de palavra masculina e no plural ainda. Não tem como ocorrer fenômeno da crase aqui. Porque se acontecesse, a contração se daria com um os, porque projetos, substantivo masculino, os projetos. Para a ocorrência do fenômeno aqui, nós precisamos de estrutura feminina e no plural. Eles são favoráveis. Se é favorável a algo, a alguma coisa. Beleza, mas só é favoráveis a projetos. O que aconteceria que, no máximo, se estivéssemos a determinação de projetos desse substantivo, seria aos. São favoráveis aos projetos, porque daí em aos nós temos a combinação de a preposição exigida por favorável e o os artigo que determinaria o substantivo masculino no plural. Mas não temos aqui, o que temos é só um a. Então, se só temos o a, é só o a preposição que foi exigido por favorável. Se determinarmos, ficaria assim, ó, aos projetos. Inclusive, lembre que até, meus queridos, é uma forma, né, é um dos macetes para você confirmar se o fenômeno da crase acontece ou não, quando é a palavra feminina. Porque daí você troca por uma masculina, se fica ao ou aos, ocorre o fenômeno da crase, né, ó. Vou à feira. Em vou à feira, tem ou não? Vou trocar por uma palavra masculina. Vou ao mercado. Eu não falo vou ao mercado, eu falo vou ao mercado. Opa, então em vou à feira ocorre o fenômeno da crase. Por quê? Preposição exigida pelo verbo ir e o substantivo ali permite a presença do artigo determinando. Por isso que ficou ao. A preposição mais o artigo. Então, vou à feira com ocorrência do fenômeno da crase. Beleza. Vamos lá? Seguindo? Antes de seguir, já se inscreveu no canal da Juspolis? Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, meus queridos, mas nós chegamos à marca de 32k de inscritos no canal da Jus. Antes de virar 2024, nós batemos, gente, a marca de 32k. Então, se não se inscreveu, agora se inscreva. Confira a playlist que já tem aqui disponível para vocês, sem custo nenhum, de aulas da Sesgran Rio que eu e o Franco já fizemos, resolvendo muitas questões. Tem aula, gente, de resolução de questão de crase, de mais de 1 hora. Resolução de questão de colocação pronominal, mais de 1 hora, a prof resolvendo. Aula de reescrita de resolução de questões da Sesgran Rio, isso da minha disciplina, né? E mais ainda, aulas que o Franco também deixou. Confira, essa aula aqui já ficou na playlist da Sesgran Rio. Não deixe de conferir as demais aulas que também estão aqui para vocês, ó, disponíveis sem custo nenhum, tá? Então, se não se inscreveu, agora é a hora. Se não deixou o like, agora é o momento.
Partiu questão de número 4 agora. Olha que questão, gente, maravilhosa de vírgula, pontuação, que justamente a Cesgran-Hill abordou aquela regra que é a principal que vocês precisam dominar. A VUNESP também faz isso, gosta muito de cobrar essa regra, que é a primeira regra de proibição da presença da vírgula. Qual que é a primeira regra de proibição da presença da vírgula? A vírgula não pode aparecer entre o sujeito e o predicado. Então, para saber se aquela vírgula deve estar ali ou não, você identifica o verbo, pergunta para o verbo quem ou o que. Se tiver algum sinal de pontuação separando aquele elemento que é a resposta do quem ou o que da estrutura que é comentada sobre o sujeito, porque sujeito é aquele que pratica a ação ou aquele sobre o qual se faz uma declaração. E predicado é tudo que é falado sobre o sujeito. Aquela vírgula é proibida se ela estiver separando a relação sujeito-predicado. 3 regras de proibição. Se você sabe, consegue identificar certinho os elementos sintáticos e leva essas 3, você consegue gabaritar praticamente todas as questões de pontuação da Cesgran-Hill. Sério, isso que eu estou falando. Não podemos ter vírgula entre sujeito e predicado, não podemos ter vírgula entre verbo e complemento e não podemos ter vírgula entre o nome e o complemento nominal. Então, lá na parte da regência, né, da complementação, predicação, de nomes e verbos. Vamos lá, vou ler todas para vocês, vou marcar as vírgulas que aparecem e daí eu quero vocês participando. Letra A, gente, diz assim, ó. O emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão. Então, que é a correta. A conscientização sobre a reciclagem e reutilização de plástico é muito importante porque o descarte correto de lixo é essencial para a saúde do oceano em todas as partes do mundo. B. A contribuição da população para manter a limpeza nas praias é fundamental para que as águas do mar não carreguem sujeira que prejudique a natureza. C. O lixo nos mares, devido aos imensos transtornos por ele causado, apresenta consequências mortais para os animais que ali vivem e ingerem materiais prejudiciais à sua saúde. D. O plástico, em função de sua enorme durabilidade na natureza, é um dos produtos mais poluentes criados pelo homem. E. O Brasil, signatário da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios, assumiu o compromisso para atingir metas relativas à preservação da água, da vida abaixo d'água. E aí, meu povo? Qual o gabarito da nossa questão? Vou até ir para verde aqui agora. Corra na nossa canetinha. Isso aí, olha o Fábio e a Mila voando. Gabarito da nossa questão é a letra D, meus queridos. Aqui é a única situação em que as vírgulas estão corretamente colocadas. Vamos analisar primeiro as incorretas para vocês perceberem. Dominou que não podemos ter vírgula separando o sujeito do predicado, você matava a questão. Porque é a mesma regra que é desrespeitada em todas as outras alternativas que são incorretas. Olha lá, o que é essencial para a saúde do oceano, meus queridos? Olha a estrutura de verbo aqui. O que é essencial para a saúde do oceano? A conscientização sobre reciclagem e reutilização do plástico é muito importante, porque o descarte correto desse lixo é essencial para a saúde do oceano. O descarte correto do lixo é essencial para a saúde do oceano. Então, aqui nós temos uma vírgula separando o sujeito do predicado. Por isso, letra A deve ser desconsiderada. Letra B. O que é fundamental para que as águas do mar não carreguem sujeira? A contribuição da população para manter a limpeza nas praias é fundamental. A contribuição da população para manter a limpeza é fundamental. De novo, vírgula, separando o sujeito do predicado. Olha o E ali, ó, a estrutura de verbo. Dentro do predicado, nós temos a estrutura do verbo. Morreu, letra B. Letra C. O lixo nos mares, devido aos imensos transtornos por ele causado, apresenta consequências mortais. O que apresenta consequências mortais, meus queridos? O lixo nos mares, devido aos imensos transtornos por ele causado. Ou seja, vírgula ficou separando o sujeito do predicado também. O máximo que daria para fazer aqui, ó, o lixo nos mares, vírgula, devido aos imensos transtornos por ele causado, apresenta. Se colocasse entre vírgulas aqui, ó, deixando essa estrutura causal entre vírgulas, aí ok. Só que não foi feito isso.
Deixaram uma vírgula só. Quando deixaram uma vírgula só, separou aqui, ó, quem é que apresenta consequências mortais para os animais, que é o lixo nos mares. Ou seja, separando sujeito e predicado. Letra E, olha lá. O Brasil, signatário da Convenção Internacional para Prevenção da Poluição Causada por Navios, assumiu o compromisso para atingir metas. Quem é que assumiu o compromisso? O Brasil, que é signatário da Convenção Internacional. Vírgula separando o sujeito do predicado. Sujeito predicado. Morreu. Ficamos com o gabarito que aqui na letra... Opa, sorry que a prof tá fazendo alguma coisa aqui que eu não deveria. Calma lá, gente. Respira, que a prof fez alguma coisa que eu não deveria fazer aqui. Espera. E acabei de fazer novamente, gente. Aí, agora sim. É que tá selecionando aqui uma lupinha quando eu vou escrever aqui muito embaixo. Deixa eu marcar aqui. Aí, agora vai dar certo. Agora, na letra D, meus queridos, foi feito justamente a intercalação, o isolamento da expressão que está entre o sujeito e o predicado. Ó, o plástico em função de sua enorme durabilidade na natureza. Em função, ou seja, por causa da sua enorme durabilidade na natureza, é um dos produtos mais poluentes. Na ordem direta, o que nós temos? O plástico é um dos produtos mais poluentes criados pelo homem, em função de sua enorme durabilidade. Como essa estrutura de valor causal está fora da posição normal, que seria no final do enunciado, e ela é enorme, o que aconteceu? Vírgula para indicar o deslocamento dessa estrutura. E ficou entre vírgulas. Se ficou entre vírgulas, isolado, não afetou a relação sujeito-predicado. Então, o que é um dos produtos mais poluentes? O plástico. Então, na letra D, respeitou certinho a parte de isolamento de estrutura movimentada, né, que está fora da posição comum. Vamos agora para o número 5, meus queridos. No trecho, todos engajados na luta pela diminuição desse problema, parágrafo 4, a palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por. Essa aqui, meus queridos, é aquela questão clássica da Cesgran-Hill de significação da palavra relacionada à parte de sinonímia. Ela destaca qualquer termo dentro do texto e pergunta em qual alternativa tem um termo que pode ocupar o lugar, mantendo o mesmo sentido. Dizer sem prejuízo de sentido é isso, é respeito à relação de sinonímia. Vocês perceberam que essa parte de sentido, ela está presente na cobrança de conjunções, que ela gosta de cobrar, e depois na parte de significação de palavras. Aqui ela pode selecionar qualquer palavra. Mas aqui bem tranquilo, é só vocês sempre analisarem dentro do contexto, porque por mais que seja uma palavra que você não tenha visto anteriormente, ou não tenha usado, né, não tenha lido, o contexto sempre ajuda você a determinar qual é o significado. Até hoje, não lembro de nenhuma questão problemática, assim, de significação das palavras da Cesgran-Hill, porque por mais que não seja um termo utilizado todos os dias, né, cotidianamente, você consegue determinar pela relação daquela palavra dentro da parte do texto. Então, vamos lá. Apesar do sensacionalismo em torno desse tema, o estudo do lixo marinho tem bases científicas e envolve em todo o mundo cada vez mais pesquisadores e tomadores de decisão, todos engajados na luta pela diminuição desse problema social e ambiental. Quem é que são todos os que estão engajados na luta, meus queridos? São esses pesquisadores e tomadores de decisão ali, em relação aos estudos, né, do lixo marinho, que tem bases científicas. Lembra? Apesar do sensacionalismo, tem base científica e esses pesquisadores e tomadores de decisão, eles estão engajados na luta pela diminuição. E aí, gente, engajados? Eles estão comprometidos, eles estão contratados pela diminuição, eles estão admitidos pela diminuição, eles estão atraídos pela diminuição desse problema, ou eles estão inscritos no canal da Juspolis pela diminuição desse problema. Engajado, meus queridos, é o mesmo que participar de maneira colaborativa, é estar envolvido, é estar comprometido. Então, todos comprometidos na luta pela diminuição. Gabarito aqui, meus queridos, letra A. As demais não fazem sentido aqui, tá? Não fazem sentido. Muito bem. Questão de número 6 agora. Questão de concordância nominal.
Lembre, concordância nominal é a capacidade da palavra variar em gênero, feminino, masculino, e em número, singular e plural. A palavra ela vai ficar na forma feminina, singular, ou feminino plural, ou masculino plural, masculino singular, dependendo do seu referente. A regra geral é essa. Os nomes que caracterizam, eles concordam em gênero e número com o seu núcleo, com a sua forma referência. Então, se eu digo assim, amigas, todas as caracterizações para amigas, que é um substantivo feminino no plural, também serão no feminino, também aparecerão, também serão utilizados no feminino plural, para respeitar a regra geral de concordância nominal. Então, eu digo, as minhas duas amigas francesas. As, feminino plural, duas, feminino plural, minhas, feminino plural, que é o pronome possessivo, francesas, feminino plural, que é o adjetivo, as, o artigo. Então, todos ficaram concordando em gênero e número com o termo referente. A regra que foi cobrada aqui e que é uma das que a Sesgran Rio mais tem cobrado em provas, é aquela que quando nós temos um adjetivo que aparece depois de verbo e que tem sujeito de núcleos diferentes relacionados a gênero. Qual é a regra geral? Quando eu tenho masculino na jogada, o adjetivo caracterizador que vem depois do verbo, ele fica no masculino plural. Para ficar no feminino plural, eu preciso ter dois núcleos femininos. Então, se é feminino, feminino, feminino plural. Agora, se eu tenho masculino e feminino ou feminino e masculino, o caracterizador fica no masculino plural, porque nesse ponto aqui, o masculino prevalece. É aquela mesma ideia lá do nome. Se eu chego a uma sala e eu tenho 29 alunas e um aluno, eu preciso fazer referência a eles dizendo alunos, bom dia alunos, porque tem um masculino ali. Para dizer bom dia alunas, é só se tivesse 30 alunas. A mesma ideia é essa aqui, tá? Então vamos lá. De acordo com as regras de concordância nominal da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está corretamente em. E aí, qual está correta? Letra A. O estudo dos problemas ambientais e a mudança de comportamento dos cidadãos com relação aos perigos dos lixos nos mares estão relacionadas às necessidades de transformação de nossa sociedade. B. A preocupação com os estragos causados aos oceanos pelo lixo e o descarte correto dos materiais vencidos nas prateleiras de supermercado foram iniciadas em época anterior à atual e já são amplamente conhecidas. C. A falta de reprodução de peixes para a sobrevivência da população local e a dificuldade de pescar nos rios e lagos são derivadas da ocupação depredadora dos homens. D. O aumento de publicações na época atual sobre o lixo nos mares e a reivindicação dos ambientalistas para a solução dos problemas da poluição devem ser interpretadas como sinais de avanço da humanidade. Ou E. A ingestão de saquinhos e canudinhos plásticos pelas tartarugas e o sufocamento gerado por essa situação são provocadas pela falta de leis rígidas que impeçam o descarte desses produtos. Vai ficar gravado sim. E olha aí, tem um pessoal, gente, que eu não terminei nem de ler e eles estão fazendo o quê? Mandando gabarito. Mandando gabarito e gabarito! Letra C, meus queridos. Dessa nossa questão aqui. Vocês estão mandando super bem. Bem demais, vocês estão mandando? Gabarito, letra C. Vamos analisar aqui por que as outras estão incorretas. Deixa só o prof alterar a cor aqui, ó. Eu vou fazer marcação com laranja aqui, ó. O que é, meus queridos, que estão relacionadas à necessidade? Vamos voltar, ó. É o estudo dos problemas ambientais, que é uma estrutura masculina, e a mudança de comportamento dos cidadãos, que é uma estrutura feminina. Se eu tenho masculino e feminino, aqui eu tenho que deixar como masculino e plural. Então, o estudo dos problemas e a mudança de comportamento estão relacionados à necessidade de transformação. Vamos lá agora para a letra B, ó. Foram iniciadas, eles deixaram aqui feminino plural. Eles deixaram feminino plural. Agora vamos lá. A preocupação com os estragos causados aos oceanos pelo lixo, a preocupação, ó, a estrutura determinada aqui feminina. E o que mais? É
o descarte correto, estrutura masculina determinada. Então, aqui, se eu tenho feminino e masculino, só mudou de posição. É a mesma regra da parte anterior. Fica como? A preocupação e o descarte foram iniciados. Agora, olha D. O aumento de publicações, o aumento sobre o lixo e a reivindicação. Eu tenho masculino e eu tenho feminino. O aumento e a reivindicação para a solução da poluição devem ser interpretados. Lá embaixo, a ingestão de saquinhos e canudinhos de plástico pelas tartarugas e o sufocamento. 2 núcleos de gêneros diferentes, feminino e masculino. A ingestão de saquinhos e o sufocamento gerado são provocados e não são provocadas. Observe que ela tenta dificultar a vida de vocês fazendo o quê? Deixando vários termos, deixando um sujeito, né, muito longo, cheio de outras informações. Então, a base não. Desculpa, gente, que às vezes eu tô trocando as palavras hoje. Eu tô sentindo dificuldade para dar aula. Gente, será que dengue deixa igual Covid, que as pessoas também falavam que ficavam esquecidas? Deus queira que vocês estejam entendendo bem, porque eu estou sentindo que às vezes estou trocando aqui, tá? A base, então, para você matar essa questão, é justamente identificar quem é o núcleo. Identifica onde está a conjunção aditiva, que no caso aqui eles usaram o E todas as vezes, e daí identificar o núcleo das estruturas, tá bom? Beleza, agora na letra C, que está maravilhinda, olha lá. A falta de reprodução dos peixes para a sobrevivência, então a falta de reprodução, estrutura feminina, e a dificuldade de pescar, outra estrutura feminina. Então, 2 núcleos no feminino. A falta de reprodução de peixes e a dificuldade de pescar são derivadas. Perfeito. Feminino, feminino. Então, na caracterização, o caracterizador, se é o mesmo, né, para os dois, vai ficar feminino plural, tá? Mas é porque bateu os 2 gêneros. Agora, se eu tenho feminino e masculino, masculino plural. E se eu tenho masculino, masculino, masculino plural. Última questão agora, meus amados. Última questão é aquela questão clássica da Cesgran-Hill de coesão textual. Ela destaca um pronome ou destaca uma estrutura que é utilizada em relação de sinonímia dentro da estrutura textual e faz afirmação sobre quem é o referente. Coesão referencial. Vamos lá. No texto, o referente da palavra ou expressão em destaque está corretamente explicitado entre colchetes no trecho do. O único problema, gente, desse tipo de questão é que cada alternativa vai versar sobre um ponto diferente do texto. Só que nesse caso aqui, mesmo que o texto seja um texto enorme, ó, porque um texto com 8 parágrafos, ela só abordou trechos do parágrafo 1, trechos do parágrafo 6 e do parágrafo 3, tá? E até tem alguns que você consegue resolver sem voltar lá para o enunciado, para a parte do texto. Mas não faça isso, né? No dia você sempre volte lá, gaste uns minutinhos a mais para você confirmar bem certinho. Então vamos lá. Parte do parágrafo 1. Dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar por ventos, chuvas e rios, ou despejados diretamente ali. Daí o ali, meus queridos, tem como referente o mar? Letra B. Os oceanos suportam toda essa sobrecarga? Os oceanos suportam toda essa sobrecarga? Daí a essa sobrecarga eles falam que o referente é atividades humanas. Aqui nós vamos precisar voltar, ó. Vamos fazer a leitura do parágrafo 1 aqui, meus queridos. Vou marcar para vocês os 2 pontos que apareceram ali, tá? Os oceanos sofrem os efeitos das atividades humanas há milênios. Dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar por ventos, chuvas e rios, ou despejados diretamente ali. Os oceanos suportam toda essa sobrecarga? A resposta vem de análises que constatam sérios danos aos ecossistemas oceânicos. O lixo marinho, portanto, já é um grave problema ambiental. Beleza, marquei aqui para vocês. Agora vamos lá para as outras referências, os outros pontos. Parágrafo 3.
depósitos e descartes incorretos feitos em terra e levados para os rios pelas chuvas e daí para o mar. Daí, chuvas. Vamos para o parágrafo 3. Tá aqui, ó. Parágrafo 3. Aqui, ó. Tá aqui. Vamos lá, então. As fontes do lixo oceânico são comumente classificadas como marinhas, descarte por embarcações e plataformas de petróleo e gás, e terrestres, depósitos e descartes incorretos feitos em terra e levados para os rios pelas chuvas e daí para o mar, onde também chegam carregados pelo vento e até pelo gelo. Ok. E agora vamos para as outras duas alternativas do parágrafo 6. Esse aumento se deve a 3 processos, daí esse aqui eles estão falando que é lixo marinho. E no parágrafo 6 ainda, a contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios de materiais naturais pelos sintéticos, estes como o plástico resistem por mais tempo. Daí estes eles afirmam que o referente é utensílios. Vamos lá para o parágrafo 6. Aqui está o 6. Tururu, tururu, tururu. O número de publicações mundiais, científicas e não científicas sobre lixo marinho começou a aumentar a partir da década de 80. Esse aumento se deve a 3 processos. Lembra lá que é esse aumento, ó. A contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios de materiais naturais pelos sintéticos. Estes, como o plástico, resistem por mais tempo à degradação no ambiente marinho e tendem a se acumular. Daí na próxima é esse marcador aqui, gente. E aí? Gabarito dessa nossa questão, meus amados, eu vi que vários de vocês já mandaram, é o A de Andrezão, isso aí, ó. Gabarito letra A. E olha aqui, meu povo, tem um ponto aqui que eu quero explicar para vocês que é muito legal essa regra de coesão textual. Ou despejados diretamente ali é realmente mar, porque nós estamos falando da poluição dos mares, dos oceanos, né? Então, ó, dejetos e resíduos orgânicos e inorgânicos gerados por essas atividades são levados para o mar por ventos, chuvas e rios ou despejados diretamente ali, que é no mar. Então, tá certíssimo, gabarito letra A. Agora, na letra B, os oceanos suportam toda essa sobrecarga? Não é atividades humanas. Vamos lá para o parágrafo 1, ó. Os oceanos suportam toda essa sobrecarga? A resposta vem de análises que constatam sérios danos. Qual que é a sobrecarga que está sendo dita aqui, gente? É o fato de despejarem muitos dejetos ali no mar. É essa sobrecarga que está sendo mencionada, são dejetos e resíduos, e não atividades humanas. Dejetos e resíduos são resultados das atividades humanas. A sobrecarga é os dejetos, justamente, né, que são jogados lá no mar. Então, por isso que a letra B ficou incorreta, tá? Na letra C, e daí para o mar, daí fala que é chuvas, gente. Vamos lá para o parágrafo 3, ó. As fontes do lixo oceânico são comumente classificadas como marinhas e terrestres. Depósitos e descartes incorretos feitos em terra e levados para os rios pelas chuvas e daí para o mar. Então, ó, é levado do rio para a chuva e daí desse ponto, que é levado do rio pela chuva, é que vai para o mar. Então, o daí, ele retoma esse ponto aqui, que é a partir desse ponto que vai para o mar. Por isso que a letra C ficou incorreta, porque não é chuva. Ele retoma toda a referência de local até o ponto, né? Até aquele ponto ali que chegaram todos os dejetos. Então, por isso que a C é incorreta. Agora vamos para D, ó. Esse aumento se deve a 3 passos. Parágrafo 6. O número de publicações mundiais, científicas e não científicas sobre lixo começou a aumentar a partir da década de 80. Esse aumento se deve a 3 passos. Aumento do que, gente? Aumento do número de publicações mundiais, científicas e não científicas sobre lixo marinho. Daí 3 processos. Contínuo e crescente, depois o baixo custo dos materiais sintéticos e assim por diante. Então, aqui não é lixo marinho, mas sim é o número de publicações científicas e não científicas. Morreu a D. E agora, na E, gente, olha aqui que interessante. O estes, vocês precisam ter cuidado, porque nós temos mais de uma utilização dos pronomes demonstrativos para referência dentro da estrutura textual. Lembra que os demonstrativos eles são usados para marcação no tempo, para marcação no espaço e para marcação textual, né? Então, olha lá, quando eu tenho esta semana, este ano,
Esta semana, este ano, é o pronome demonstrativo utilizado para marcação temporal de presente, ok? Agora, esta caneta. Esta é o pronome demonstrativo sendo usado para marcação de espaço, noção espacial. O com T é para junto de quem fala, muito próximo, coladinho. E na estrutura textual, nós temos o seguinte: utilização dos demonstrativos com T para a parte de catáfora, ou seja, meu desejo é este. Meu desejo é este. Que em 2024 a aprovação venha. Que em 2024 seja nomeado. O meu desejo é este. Este o quê? O desejo foi esclarecido posteriormente. Então, isso é utilização do demonstrativo com T para marcação de catáfora, porque o referente foi esclarecido posteriormente. O desejo foi esclarecido depois ali dos 2 pontos. Essa é uma utilização. Agora, não é a utilização aqui. A utilização aqui é aquela em que nós temos 2 referentes de mesmo gênero e número e o demonstrativo com T retoma o último que foi mencionado e os demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, aqueles e aquelas, retomam o primeiro que foi mencionado. Olhem aqui, ó, o trecho, ó. A contínua e crescente substituição em vários tipos de utensílios de materiais naturais pelos sintéticos, estes como o plástico. Olha aqui que interessante isso, gente. De materiais naturais pelos sintéticos. Então, eu tenho um aqui que é materiais naturais. Materiais naturais, gente, masculino no plural. Os materiais naturais. Pelos sintéticos. Sintéticos é o quê? Material também. Então, eu tenho outro referente aqui que também está no masculino plural. De utensílios, de materiais naturais pelos sintéticos. Os materiais naturais e os materiais sintéticos. Daí, estes, como o plástico, resistem por mais tempo. Estes quem, meus queridos? Estes quem? Que é o plástico? Os materiais sintéticos. Então, eu utilizei o estes para retomar o último que foi mencionado. A utilização do pronome demonstrativo que foi essa. Agora, se continuasse falando e utilizar qual? Aquele, ó. De materiais naturais pelos sintéticos. Estes, como o plástico, resistem por mais tempo. Ou seja, os materiais sintéticos, um exemplo de material sintético é o plástico, resiste por mais tempo. Daí, aqueles como fibras de bambu, já não. Se decompõe mais rapidamente, né? Desaparece no meio ambiente mais rapidamente. Por quê que ocorreu essa utilização? Porque eu tenho 2 referentes de mesmo gênero e número. O este retoma o mais próximo, estes, e o aqueles, o mais distante. O mais próximo é o último que foi mencionado e o aquele, o mais distante, é o primeiro que foi mencionado, tá?